Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna, meus amigos do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Muita luz e paz a você, né, seu coração, sua família, a sua vida. Eu sou Ricardo Mello, aqui do Instituto Namastê. Para quem está chegando agora, né? E você pode e deve participar lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Ah, gente, chegou a hora. Eu tô rindo aqui porque tem um monte de perguntas ligadas ao carnaval e o pessoal perguntando: Ricardo, você não vai falar do carnaval, não? Esses conflitos que há, né? O pessoal preocupado. Tem gente que fala, né? Jesus é o único que não vai me abandonar em 4 dias, o carnaval não presta. Aí outras pessoas com conflitos: não é possível, Ricardo, eu só quero sair para dar uma voltinha, não posso. Isso é pecado. Ô, gente, vamos lá. Olha, quero deixar sempre bem claro aqui, ainda mais com temas polêmicos, que óbvio, né? Eu respondo na medida da limitação, e olha que a minha limitação, sem nenhum tipo de frescura ou modéstia, é grande, né? Do que eu dou conta de perceber e do pouquinho de conhecimento que eu tenho das questões espirituais. Ou seja, é óbvio que a escolha final cabe a cada um segundo o seu livre-arbítrio. Mas vamos lá. O que quer dizer carnaval? Carnaval é a festividade que antecede a quaresma. Originariamente, né, há muitos estudos, né, de filologia, né, que é o estudo que está ligado à questão da linguagem, à escrita, ao significado das palavras, mostrando que a palavra carnaval vem da ideia de adeus à carne. Quer dizer, a ideia, né, de carnevale, do latim. Então, teoricamente, seria a ideia de você retirar a carne do seu cotidiano. E não demorou muito para que o carnaval fosse associado a festividades de presença de muito vinho no passado, muitas outras bebidas, depois bacanais, né, orgias. E aí a gente tem o carnaval chegando a muitas culturas, como é o caso do Brasil, do jeito que é hoje. Em resumo, o que é o carnaval hoje para a cultura brasileira? É uma festa que dura 4 dias e que, como qualquer outra coisa no mundo, vai depender de quem a utiliza para saber se isso vai fazer bem ou mal. Eu confesso que eu fico muito triste com as pessoas, né, que o tempo todo vêm, ainda usa o nome do mundo espiritual, para satanizar o carnaval pura e simplesmente, como se o carnaval fosse o problema maior de todo mundo. Eu não tenho dúvida que o mundo espiritual passa um sufoco tremendo e os reforços são enormes, sim, na época do carnaval, mas não é por causa do carnaval, é por causa de quem participa do carnaval, é outra história. Não é? Pessoas que bebem demais, que consomem drogas demais, que fazem uso desregrado da energia sexual em excesso, que criam conflitos, brigas e que, obviamente, acabam dando vazão a instintos reprimidos, primitivos, nos 4 dias de festividade, como se o mundo fosse acabar. Então o problema não é do carnaval, entende? Carnaval é uma festa. É mais ou menos como você ir a um restaurante e, de repente, no restaurante você beber bastante, consumir drogas depois do jantar, né, sair para uma noitada, enganar pessoas, ou seja lá o que for, e falar: nossa, aquele restaurante é horrível. Não, na mesa ao lado pode ter uma pessoa que teve um jantar normal, tranquilo, saiu e voltou para casa. Como com certeza muitas pessoas assistem um desfile da escola de samba que eventualmente ela acha bonito na televisão e ela tá bem com ela. Ou ela vai no meio da rua, olha uma coisa ou outra, mas ela não vai se misturar com excessos de toda a ordem. O problema é que nós humanos temos muita dificuldade em separar o joio do trigo. Entende, gente? Esse é o problema. E aí, claro, aí é mais fácil generalizar. Então você tem um time que generaliza que o carnaval não vale para nada e você tem um time que generaliza que quem lida com as questões espirituais são radicais cegos que não aproveitam a vida. Ou seja, todo mundo desequilibrado. Inclusive eu. Gente, para com isso. Bom senso. Né? O que Jesus nos ensina? A utilizar o bom senso, através da boa utilização do nosso livre-arbítrio, pela sua conduta. Não é aquilo que entra, né, pela boca do homem que o macula, é aquilo que sai. Então, o que isso quer dizer? Você vai ter que usar seu livre-arbítrio, não é no carnaval. Olha, imagina só que coisa mais hipócrita. O sujeito não vai para o carnaval, mas ele se empanturra de carne, não é? Matando os animais. E aí, isso ninguém fala nada. Churrasco todo dia, fumegante, aí pode, né? Aí não tem problema nenhum. Aí a pessoa não vai pro carnaval, mas xinga a mulher, xinga a esposa, briga com o filho, bebe dentro de casa, tem um monte de desregramento. Aí o vizinho, que foi ao carnaval, assistiu um desfile no meio da rua, tranquilo com a família dele, porque eles gostam, ok? Voltam para casa, depois vão fazer o seu evangelho, vão ler o seu livro, almoçam em paz e em harmonia. E aí, quem é o desequilibrado?
Entende? Então, cuidado com os julgamentos. E cuidado também com os excessos, porque há muita gente, sim, que comete excessos no carnaval, sim. Como tem religiosos, né, que cometem excessos na sua maneira de julgar os outros, se julgando superiores, coisa que definitivamente não o são, da mesma maneira acontece que muitos de nós, no nosso desequilíbrio, acabamos tropeçando gravemente do ponto de vista espiritual, utilizando o carnaval como pano de fundo. Mas muita gente faz isso o quê? Em casas noturnas, em danceterias, né, em festividades mil, que não necessariamente o carnaval. Então, se você quer a nossa opinião, né, modesta, mas sincera e sem ficar em cima do muro, se para você é importante ir ao carnaval, se faz sentido para você, vá, mas se proteja, assim, eu falo, não se envolva com coisas que não há necessidade, né? Se divirta com moderação, com lucidez e aproveite parte do seu tempo ao estar em casa, sem exageros, de ficar do lado de fora do carnaval, para ler um bom livro, para meditar, para buscar um mergulho interior espiritualmente. Nada contra. Pessoalmente, respeitando a todos, eu prefiro o nosso carnaval. Nós vamos estar no nosso retiro espiritual, eu indo lá amanhã, nós vamos receber uma quantidade enorme de pessoas, como sempre, né, no nosso retiro, vai ser maravilhoso, e vamos estar fazendo o carnaval da alma, refletindo sobre temas especiais, compartilhando, meditando o dia todo, andando pela natureza, fazendo um mergulho interior. Mas isso quer dizer que o nosso caminho é o melhor? É óbvio que não, meus amigos. Você pode ter certeza que eu vou falar isso lá para quem estiver no retiro. E quer dizer que quem está aqui fora é o melhor? Também não. Não existe melhor ou pior. Existem as escolhas que a gente faça, não é isso? Aí depende, logicamente, de cada um. Tá bom? Então que Deus te abençoe e proteja. Lembrando, amanhã às 8 horas da manhã está liberado o link para vocês se inscreverem no nosso terceiro encontro mundial, Congresso Mundial do Instituto Namastê, aqui em BH, gente. Vem para Belo Horizonte, junta suas caravanas, seus amigos, vai ser um domingo maravilhoso, né, com eventos lindos que vão acontecer nesse dia. Então, a partir de 8 horas da manhã, a gente aguarda por vocês. Tá bom? Luz e paz, fiquem com Deus. E você já sabe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.